Olá, tudo bem? Vamos começar hoje aqui falando sobre um tema de manejo de pós-abertura e avanço do silo. Nós estamos num momento crítico no processo de uso da silagem, porque nesse momento de abrir o silo, né, e de começar a fazer o uso dessa silagem, um ambiente que ele era 100% em anaerobiose, agora ele vai se encontrar na presença de oxigênio. Então nós temos que nos atentarmos que tudo que acontecia antes, agora vai ter uma renovação de população de micro-organismos, e alguns pontos são importantes aí ao longo desse uso. Eu estou aqui com o Matheus e eu queria perguntar para ele, Matheus, e dentro desse contexto, o que vai impactar na qualidade, no desempenho dos animais quando a gente está pensando em esse manejo aí de abertura de silos? Ô Rafael, é legal essa observação sua, né? No dia a dia, nas nossas visitas em fazenda, às vezes a gente vê observamos muito painéis de silos com dimensionamento inadequado em relação ao tamanho do rebanho. Isso é um agravante maior quando estamos falando de silos trincheiras, de silos concretados, que são estruturas fixas que são difíceis de a gente redimensionar, tá? Então, uma vez estabelecida a estrutura, não tem como melhorar ou fazer ajustes. Os ajustes são muito difíceis de serem feitos. Avanços lentos de painéis de silo geram muito problema de alta temperatura, aquecimento, tendência de aumento de pH, justamente pela atividade intensa de micro-organismos aeróbicos que são indesejáveis. Eles irão consumir os nutrientes dessa planta, principalmente a questão de energia, e na hora que chega no coxo, essa silagem ela tem uma concentração de energia reduzida, menor, justamente por uma grande perda, uma grande oxidação, conversão em calor daqui, e isso impacta de forma negativa o desempenho dos animais. Então, existem alguns trabalhos que foram feitos avaliando o avanço de painel do silo e medindo isso em termos de desempenho do animal. Então, o animal ele mostra isso, é um painel subdimensionado ou com dimensões inadequadas, existe um reflexo em termos de desempenho dos animais, em termos de perda de de desempenho, justamente por consumo de nutrientes aqui dentro do momento da abertura, justamente nas etapas finais ali do processo, né, Rafa? Sim, perfeito. E uma das coisas que a gente comenta muito, o que o produtor precisa hoje, para se atentar? Uma das coisas que a gente recomenda é medir o avanço do painel do silo, saber qual que é a fatia ali que está consumindo diariamente, e como que a gente faz isso? É simples. Por exemplo, vamos supor que hoje eu vou começar a medir o meu avanço de silo. Eu venho onde está sendo utilizada a minha silagem, onde que se encontra o painel, eu vou ali, eu faço um risco, e depois de 5, 7 dias, eu volto para esse silo e eu faço a mensuração desse risco até onde está o silo. Então vamos supor, se fosse lá durante 7 dias, eu ia medir o avanço que eu tive em metros dividido por 7. E aí eu conseguiria saber quantos centímetros estaria caminhando por dia. Um outro detalhe que é importante a gente observar dentro de um silo desse, nós estamos aqui até de uma forma proposital, um silo como esse que a gente está vendo a silagem solta, a gente não recomenda isso dentro da propriedade no dia a dia. Por quê? Essa silagem que ela está sendo aqui, que ela está ficando solta, ela está sendo aerada, E como o Matheus já bem falou, nós temos presença de micro-organismos aeróbios aqui, principalmente leveduras e fungos filamentosos. Então, assim, nós devemos manejar esse painel de uma forma retilínea, que seja como se fosse um pão de forma, uma fatia de pão de forma que eu estou retirando a cada dia. Então ele vai ser homogêneo e com isso a gente vai conseguir fazer com que essa silagem ela se torne mais estável, E dentro desse contexto, eu acho que o Matheus também ele pode comentar com a gente, as interferências que existem entre avanço, pH e temperatura do silo. Legal, Rafael. Isso daí, esses parâmetros são formas de medir também. Quando nós estamos em visitas e deparamos com silos quentes, a primeira pergunta que fica, quanto de avanço de painel eu estou tendo naquele dia? Só para situar vocês, um avanço mínimo aí deveria ser algo em torno de 30, 40 centímetros. Quanto maior é esse consumo, aí com base nesse cálculo que o Rafael acabou de fazer,
Quanto maior é esse avanço, 30, 40, 50, menor é o tempo de contato da silagem com o oxigênio. Então, menor vai ser a temperatura, o pH vai ficar no valor estável que foi o pH durante o processo de fermentação. Isso daí é muito bom, é um indicativo de que a silagem está em estabilidade mesmo no pós-abertura, o que é um desafio para essa etapa, né, Rafael? E se eu consigo um painel com pH estável e temperatura equilibrada, meu animal vai responder lá com ganhos em desempenho, justamente pela silagem estar sendo bem manejada aqui nesse pós-abertura. Correto. E um outro detalhe que é extremamente importante, como o Matheus disse, existem silos como esse que tem uma estrutura já física delimitada, a gente não tem muito o que fazer. Vamos supor, é muito comum em algumas propriedades a gente ter o uso de pá carregadeira, e a pá carregadeira ela vem a dar um impacto frontal nesse silo, que faz com que o oxigênio adentre para dentro das camadas desse silo por alguns metros, e essa silagem ela se torna com temperaturas elevadas. Uma das tecnologias que ela foi desenvolvida já e já está presente no Brasil há mais de 20 anos é o uso do Lactobacillus buchanani, uma bactéria que nós adicionamos ao longo do processo de ensilagem. Essa bactéria ela fermenta, ela produz ácido lático, mas ela também produz o ácido acético e 1,2-propanodiol, sendo que o ácido acético é um excelente antifúngico. Então essa é uma das estratégias de manejo para reduzir a deterioração aeróbica da silagem. O uso do Buchanani, então, ele vem aí com uma forma de reduzir a temperatura da silagem, mas no final de tudo, o que a gente está querendo reduzir são as perdas de matéria seca relacionadas com o processo. Matheus, eu acho que dentro aí do contexto de abertura de uso de silagem, o que geralmente a gente nota é sempre uma pergunta dos produtores: devo fechar o meu silo? Devo deixar ele aberto? E se chover, o que a gente deve fazer? Qual que é a sua opinião sobre isso? Rafael, isso é um ponto importante, é uma pergunta muito comum. Nossa dica aí para isso, para tentar esclarecer um pouco essa dúvida, é manter o painel do silo aberto. Por quê? Jogar a lona por cima, pessoal, eu costumo dizer que dá mais um efeito visual de fechamento. Então, veja vocês, a lona vai ser só jogada, então as laterais elas estão abertas, então o ar ele vai entrar de qualquer forma, então é mais uma característica visual de que minha silagem está protegida. Mas se você for ver do ponto de vista microclimático, o ar entra, você acaba fechando o silo, você acaba criando um microclima que até é um ambiente favorável para o crescimento de fungos e levedura. Então a alta temperatura e umidade e oxigênio são as combinações perfeitas, as condições ideais para o crescimento de micro-organismos indesejáveis, fungo e levedura. Então, de forma geral, a gente recomenda, deixa o painel aberto, não existe vantagem em cobrir, pelo contrário, você pode criar um microclima até favorável para o crescimento de micro-organismos indesejáveis. Uma única coisa que a gente recomenda, às vezes, Rafael, por exemplo, igual aqui que tem muita silagem solta no silo, e aí vai vir uma chuva. Essa chuva pode alterar o teor de matéria seca aqui, e aí você pode ter ali alguns 2, 3 dias de desbalanço da dieta por conta de alteração da matéria seca. Se o silo está bem manejado, eu tenho uma fatia retinha, eu não mexo aqui, eu não causo um afrouxamento aí da silagem, a parede é retinha, o contato com a água vai ser mínimo, essa questão não é tão problemática. Mas se eu tenho uma grande quantidade de silagem solta em dias chuvosos, aí seria interessante talvez proteger contra a chuva para evitar esse acúmulo de água aqui dentro da massa e causar alteração de matéria seca que prejudica o balanceamento da dieta por alguns dias ali, Rafa. Então acho que é isso que é a principal dica com relação a isso, pelo menos é o que a gente tem indicado ou aconselhado os nossos clientes aí a fazer no dia a dia de manejo de pós-abertura com relação a isso. Legal. Bom, excelente. Pessoal, essa era então a nossa dica aí desse vídeo, falar sobre manejo de pós-abertura, falar de avanço de silo. É importante, comecem a tomar nota disso, considerem o silo de vocês como um dos grandes investimentos que a propriedade tem. E se você precisa de ajuda, se você quer interagir com a gente, manda um comentário aí pra gente, se inscreve no canal da Lallemand Animal Nutrition
que nós vamos estar bastante contentes em poder te responder e te ajudar de alguma forma. Tá joia? Grande abraço, até o próximo vídeo.